Olá, meu nome é Karine, sou intérprete de Libras no IF Baiano e trabalho no campus Itapetinga. Hoje iremos falar um pouco sobre pandemia e empatia em mais uma edição do Dedinho de Prosa. Olá, pessoal. Aqui é Luciana Teixeira, intérprete de Libras do campus Bom Jesus da Lapa. Defronte desse novo cenário de pandemia, foi nos apresentado o modo quarentena de viver. Muito se ouve sobre como é necessário cuidar de si mesmo, cuidar da saúde física e da saúde mental, que é muito importante. Hoje, nos vemos obrigados a realizar o isolamento social, que, devido à era tecnológica em que vivemos, não nos deixa totalmente solitários, facilitando a proximidade e a convivência pelos meios virtuais. Por conseguinte, houve um aumento gigantesco de lives, salas de videoconferências, eventos virtuais e muitas outras coisas acontecendo no mundo digital. Ouvimos falar até em casamentos e festas à distância. Agora, mesmo com os aparatos tecnológicos, nos sentimos incomodados com o distanciamento social. Quando não somos compreendidos em alguns momentos virtuais, devido à péssima condição da internet ou ocasionados por outro problema tecnológico, ficamos chateados. Mas você já parou para pensar que muitas pessoas já viviam ou ainda vivem em isolamento social mesmo antes da triste pandemia atual? Pois é, pessoal, convido-os a pensar sobre a condição das pessoas com deficiência. Certa vez me perguntaram se eu escolheria ser cega ou surda, e eu, como a maioria dos colegas, respondi que preferiria ser surda em vez de cega. Ao que me veio a seguinte resposta: a cegueira te afasta das coisas, a surdez te afasta das pessoas. Essa resposta me fez entender que, dependendo da condição que uma determinada pessoa tenha em relação às outras, muitos a considerarão um ser inferior, incapaz e impossível de se adaptar ao meio social e de ocupar outros espaços. Contudo, nós humanos, todos nós, com deficiência, sem deficiência, somos seres sociais. Não conseguimos viver isoladamente. Dependemos de nossos pares para viver e sobreviver. Para isso, nós utilizamos a linguagem. A linguagem é o elemento que faz a conexão entre nós. Nos permite tirar o pensamento da mente e levar para o outro, seja de forma verbal ou não verbal. Sem a linguagem, não poderíamos interagir, não poderíamos transmitir ideias, conceitos, informações nem cultura. Nosso cérebro nem se desenvolveria. Isso mesmo, Karine. Pois bem, iremos tratar de um público específico que por muito tempo viveu em isolamento social e ainda luta para sair dele: os surdos. A maioria das pessoas surdas de nosso país tem uma língua própria, que é aprendida de forma natural, já que não ouvem o português, que é essencialmente uma língua que precisa do ouvido e da voz para acontecer. Agora pare e pense. Imagine você, nascido em um determinado país, vivendo com seus concidadãos, contudo, o idioma falado no país, natural para tantos, não é natural para você, pois és um sujeito surdo, usuário de outra forma de comunicação. E devido a isso, não é fluente no idioma falado pelos que ouvem, e ainda não há espaços e nem profissionais com formação específica para lhe ensinar esse idioma de maneira adequada. Seria muito importante que os ouvintes aprendessem a sua língua, mas não aprendem por uma infinidade de motivos e ainda te forçam a falar a língua deles, que você não entende, tornando a comunicação precária em todos os sentidos. E daí desistem de você, e por consequência você acaba desistindo deles também. Assim é a vida da maioria dos surdos brasileiros. São estrangeiros em seu próprio país. Os surdos são pessoas com necessidades naturais inerentes a todos os seres humanos. Precisam ir à escola, à igreja, ao hospital, ao comércio, a festas e a todos os ambientes que não falam a sua língua. Tem que lidar com pessoas que não entendem os desafios de ser surdo, que ora os vitimizam, dando soluções que não funcionam, ora tratam mesmo com preconceito, dizendo serem minorias inferiores e incapazes. Imagina você perder a confiança daqueles que você ama.
e se sentir rejeitado por todas as pessoas à sua volta. Agora, imagine essa situação em tempos de quarentena e isolamento social. Se quando tinham contato com o mundo eram rejeitados, imaginem agora que não podem encostar perto de ninguém. O uso exclusivo de meios digitais para comunicação e interação entre as pessoas tem se mostrado ineficaz quanto à comunicação de pessoas surdas. São muitos os casos em que não há janela de Libras para mediar a comunicação. E para piorar, o uso das máscaras dificulta a leitura labial e a visualização das expressões faciais. Raros são os casos que se lembram de colocar o intérprete de Libras, e em alguns deles a janela é tão pequena que mal dá para reparar o movimento dos dedos. Entretanto, é possível minimizar alguns problemas. Uma das alternativas é nos colocar no lugar do outro e ter mais empatia. Só é preciso perguntar do que o outro necessita e abrir a mente para entender que a necessidade dele é diferente da sua necessidade. E aquilo que você acha ser banal pode não ser para o outro. É preciso de verdade parar para observar e tentar atender às especificidades do outro, não com base no achismo ou na superficialidade, nem tentar encontrar soluções para aquilo que você não entende. Precisa-se de empatia de verdade. Zero, como o sol a nascer, radiante no céu. Um, como um trabalhador caminhando sob o sol. Dois, como amigos que sentados apreciam um dia ensolarado. Três, como um navio a navegar para alto mar com o sol a iluminar. Quatro, como amigos rindo a conversar, admirando o sol a se deitar. Cinco pessoas a caminhar, no caminho a se aglomerar e no espanto quando se depararam, coronavírus, o pânico, tudo muda rápido, todos de máscaras a usar.